Continuando, hoje dia 14 de julho de 2016, faltou gás aqui no meu celular, faltou espaço. Continuando, nós estávamos dizendo que o Brasil estava sendo preparado e entregue para as potências da nova ordem mundial, capitaneada pelos Yankees, do nosso grande irmão do norte e as velhas elites europeias e suas corporatocracias. E que a geoengenharia climática é a cereja do bolo desse controle. Controlando o espaço aéreo, controlando o clima, controla-se a vida e controla-se a consciência e os destinos dos povos. Os antigos veneráveis taoístas, eles tinham essa perspectiva holística da existência, ou seja, que o céu não era o céu espacial como nós vemos hoje. O céu era considerado holisticamente também um componente da nossa própria interioridade. Não é como hoje que separamos o céu, a mente e o cérebro. Era uma totalidade, porque era próprio da época essa visão intrínseca e visceral da existência, onde o ser humano está vinculado, conectado estreitamente, como o filho, ou o bebê, ou o feto está intrinsecamente conectado à sua mãe, no seu ventre, na sua interioridade. E o céu espelha e forma a nossa mente celestial. E os antigos taoístas viam mais que, na medida que obscurecia o céu, esse céu era considerado, era visto como um chi de energia, um chi celestial. E nós, através da respiração, produzimos algo mais em nós, produzimos um ruá, um espírito, um alentos, uma respiração, ou um pneuma, como diz em grego, não é? Tudo está ligado à respiração e está ligado ao chi celestial. Esse conjunto, essa totalidade, não tem começo, não tem fim, mas na nossa visão racional estreita, divisionista, fragmentária, analítica, vemos tudo separado. Nós somos educados, condicionados a ver isso em detalhes. E daí a ciência, esse tipo de visão científica e pseudocientífica, nos levou à separação, em que vemos tudo separado e o céu está lá e não se importam se o céu é destruído, se tem nuvens, ou falsas nuvens, falsos cirros. Não se importa se está cheio de lixo o céu, ou o espaço aéreo, a atmosfera. Vemos tantos detalhes, criamos tantos detalhes, tantas complicações, e os especialistas descem nesse labirinto de complicações, de divisões, de fragmentações, de decisões, de análises, e se perdem dentro do seu microscópio, dentro das suas máquinas, dentro da sua mega, hiper tecnologia, da sua nanotecnologia. A mente é fragmentada cada vez mais. Então, esse é um perigo muito grave que mergulhamos. O mundo está mergulhado, a ciência está mergulhada, a cultura está mergulhada nessa hiperfragmentação alucinatória. Então precisamos dar um caminho adiante, um plus, um salto vamos dizer, de percepção. Não só pelo detalhe, mas pela integração. Essa integração holística precisamos ir, a medicina precisa ir adiante, as escolas médicas, faculdades, as universidades, especialmente humanistas, e mais influenciar as faculdades técnicas para que isso se remonte em nós. Então, os antigos taoístas viam isso nós integrarmos. Se nós integrarmos e percebermos o azul como parte de nós, nunca mais vamos olhar do mesmo jeito essa química, esse manto químico que a geoengenharia produz e obstrui a nossa mente. E os pensamentos ficam cada vez mais, vamos dizer, caóticos e confusos da nossa mente. Nossa percepção diminui. A integração da vida e da morte precisa acontecer, porque o medo da morte, esse medo nos faz negar as ameaças, negar o mundo, o absurdo, o admirável, terrível novo mundo frankensteiniano que está à nossa porta, está nos envolvendo como uma grande hidra multicéfala. E o próprio sistema é uma grande hidra multicéfala que está nos engolindo, ou seja,
um sistema estatal monopolista seja um sistema da corporatocracia financeira mundial. E essa integração parte dentro de nós mesmos, essa percepção é rejeitar e unificar, é um salto adiante de qualidade de percepção, é verdadeira uma alteração de percepção, não através puramente e tão somente por meio de drogas escapistas, mas realmente usarmos a natureza como essa salto, essa possibilidade de união, antes que a natureza seja destruída, porque nós vamos perder a nossa alma, né? Essa alma que a natureza nos amplia dentro de nós. Perdemos o reflexo do exterior, nós ficamos presos na nossa armadilha mental, nos nossos pensamentos. Nós não conseguiríamos mais unificar o nosso coração e mente sem o bioma, sem a biodiversidade, nós não toleraríamos nós mesmos, a nossa própria multiplicidade cultural, e no entanto estamos, talvez o único, o grande rescaldo positivo da globalização neoliberal que foi imposta, vamos dizer, de maneira para controle futuro dessa mania de controle, na megalomania de controle, seria justamente a globalização cultural, sabe? O diálogo cultural, mas acontece que foi nivelado por baixo através de uma grande indústria de cultura, onde os principais valores dessa, vamos dizer, riqueza cultural foi nivelada por baixo. Então, para consumo, então nós consumimos, e aumenta-se o desejo, aumenta-se a verdadeira voracidade mental. O mental produz uma nebulosidade grande e nós não sabemos nem mais, vamos dizer assim, respirar. Nossos desejos comandam, estamos mergulhados dentro desse caos de dualidades, ou melhor, vamos dizer, divisionismo, polaridades. É uma dialética absurda e rígida de cegos ou de surdos, mal comparando, claro, mas de pessoas robotizadas e sofreram lavagem cerebral. E hoje em dia, como dizíamos no primeiro vídeo, agora a técnica, as nanotécnicas são absurdamente, as frequências são absurdamente capazes de promover todo tipo de manipulação mental, de ordens. Nós temos os blue beams provocando imagens no espaço pela tela, que a geoengenharia vive tentando e que, graças à Estação X, ela não está criando suas raízes no Brasil como eles pretenderiam, né? Com o novo governo, o governo que, né, aconteceu solapando, que bem ou mal era um governo, do governo Dilma, é um governo eleito democraticamente, bem ou mal a esquerda, bem ou mal, como digo, ela foi dominada pelos apetites e pela própria limite de si mesmo, porque a esquerda pensante foi praticamente execrada do partido, do pragmatismo, que esses partidos de esquerda se viram, aceitaram dentro do sistema. Então, nós precisamos desse tipo de reconsideração para ter um futuro, não é? Porque o sistema caiu na mão agora novamente dos neoglobalizantes. O melhor, e é a pior raça, porque agora estão aceleradamente entregando e desmontando o Estado brasileiro e entregando para o grande irmão da América do Norte, o grande irmão hegemônico da nova ordem mundial e a velha elite europeia. Então vamos buscar, através dessa reconsideração da tradição dos antigos, essa reinserção, reconexão com a totalidade em nós. E observarmos que o céu faz parte de nós, que esse céu nos leva à nossa conexão coração-mente, que os antigos chamavam de Shen. Shen ou Sen é nada mais do que espírito, é uma coisa e não se pode classificar, não se pode separar o coração-mente, tudo é integrado, não? Assim como as imagens são integradas no nosso corpo-mente. E as nossas emoções levam à formação de imagens e modificando as imagens, modificamos o nosso corpo-mente. Essa integralidade é, em alguns momentos, vista dentro das terapias,
mas na prática isso não nos é atingido, porque estamos separados pela cultura, pelos preconceitos e pela própria indústria cultural, essa indústria que martela a mente da gente e através também das imposições que a grande indústria de tecnologia de manipulação mental está em alta, vamos dizer, em alta performance atualmente. Como eu digo, nós temos até indústrias de projeção de imagens na grande tela na grande tela da engenharia climática, né, os blue beams, né, o raio azul, entre aspas, e manipulações através dos HAARPs, que são ondas de altíssima frequência, na camada, na ionosfera e que volta, e outras possibilidades de torres, de direcionamento dessas, mesmo conteúdo de pensamentos. Não é só a modificação de ondas cerebrais, mas realmente pacotes de pensamentos, de como devemos pensar, como devemos agir, e o que devemos escolher, e a ansiedade que vai causando modificações de comportamento, e cada vez mais cisões e divisões entre os seres humanos. A fraternidade vai desaparecendo, vai criando cada vez mais ilusões de separatividade. Caímos cada vez mais na loucura da separatividade, como diz a escola holística de Pierre Vel, né? A Universidade Holística de Brasília, boa lembrança, nos trouxe nossas lições. Se as lições do passado ou as lições dos sábios nós não ouvimos, nós vamos ter que sofrer daí a repetição de ano, entre aspas. E isso é justamente porque nós não aprendemos as lições, e essas lições vão ter que ser cobradas novamente com grande sofrimento, porque nós não ouvimos no momento certo as lições, esquecemos ela. Nós vivemos esquecendo quem somos. A indústria substitui todas as grandes possibilidades de conhecimento. Então, Pierre Vel, na Universidade Holística, tem vários livros dele, sábio, mostra isso, que nós esquecemos de nós mesmos, nós dividimos cada vez mais, e essa divisão é uma verdadeira maldição. Nós mergulhamos num caos da separatividade, separamos tudo, tudo fica analisado, fragmentado, dividido, e a ciência colabora com essa separatividade holística da existência. Separamos a vida, separamos a morte, separamos o passado, o presente e o futuro, e tudo pode e alcança uma possibilidade de um apogeu de integração, de conexão, numa totalidade que não... E isso nós mergulhamos então numa esfera, num movimento espiral, como os antigos gregos diziam que tudo era movimento, e tudo, como diz o nosso Heráclito de Éfeso, 400 anos antes de Cristo, é uma espiral holística. Ele dizia que no movimento do parafuso, a rota para cima é a mesma para baixo. Quer dizer, tudo é uma totalidade em espiral. Essa voz do Logos, essa voz dessa totalidade, é o Logos, mostra através da visão, da percepção dessa totalidade, uma verdadeira sabedoria, que são palavras de ouro, como dizia Nietzsche, né? O sábio holístico, ele joga palavras de ouro no seu caminho, e ilumina o caminho com a sua palavra, e ele se torna o próprio caminho, como também afirmava o peregrino da Galileia, o verdadeiro arquétipo da nossa holística humana, peregrinando eternamente pelo nosso imaginal arquetípico. Esse peregrino da Galileia, Yeshua, não é o Jesus ícone de religiões manipulado, que acoberta todas as intenções, todos os interesses das grandes religiões, da igreja da Ícaro, né? Católico-romana. Não é o Jesus de religião, mas é o Yeshua, ou seja, a cura do espírito. É o espírito que passa sobre a ponte, é o espírito que sopra, é o vento do espírito que não sabe onde vem, de onde vai. Esse é Yeshua, o peregrino da Galileia. Então, poucas as afirmações e os ditos que foram conservados, e muitas mentiras e incrustações, muitos adendos foram feitos nos seus registros, muitas escolas foram
jogadas em cima da palavra original do assídico, que justamente mostra isso, que somos transição e existência é uma transitoriedade, e nessa transitoriedade é um movimento holístico, assim como ele permanecia circulando da Galileia para Jerusalém, através daqueles, enfim, uma mostra existencial na praxis da nossa existência humana, e não essa existência burguesa, parada, estática, onde é cada vez mais fragmentária, cada vez mais no inferno, cada vez mais na divisão, cada vez mais na luta, cada vez mais nós sofremos a divisão, a morte, e cada vez mais mergulhando no caos e na submissão. Enquanto o céu estiver azul, há esperança. E a estação X, com seus dispositivos, cápsulas, promete resistir, promete manter a possibilidade do bioma reagir. Estação X, as cores do Brasil são